é um pouco vasta, né, essa ideia, porque se a gente partir de um momento que não tinha a coisa multimídia, sim, vamos dizer assim, a era do rádio, a pessoa ouvia a música e não via muito o ídolo, pouca chance tinha de ver o ídolo, né? Não tinha essa TV, então não tinha uma imposição de costumes no jeito de se vestir, o jeito de rebolar, o jeito de dançar, já que estamos falando, né, de indústria cultural. E muitas vezes fazia a imagem que bem quisesse do ídolo. Talvez a música entrasse mais como música, menos como, né, aquele aparato todo, né? A partir dos Beatles e da televisão, sei lá, anos 50, onde a coisa ficou mais fervorosa, independente ainda de indústria cultural. Sim, claro. Mas já tinha uma revolução de costumes, né? O jeito de cortar o cabelo, o jeito Justamente. Aí a coisa começa a influenciar muito mais, eu acho que começa a ficar mais pesado, e principalmente para o jovem, que eu acho que quem mais se deixa influenciar por idolatria, eu acho que... Quer dizer, a pessoa tem que ter maturidade para duas críticas, né? Primeiro pelo que lhe chega, assim, através da mídia, que você tem que ter uma crítica a respeito para você não cair de patinho, assim, né? Claro. É porque é muito fácil, né? Sim. A gente está aí aberto. Seduz muita gente, né? E outra que é a própria paixão do ídolo, que o ídolo... Quer dizer, eu acho que ídolo é muito assim, depende da idade que você tem, você idolatra, no caso, né? Você cria o seu ídolo. Sim. Como uma paixão, né? Justamente. Quando você é adolescente, é aquela entrega total, depois você vai fazendo uma crítica, não que você deixe de se apaixonar, mas você já tem a entrega já é mais cuidadosa, né? Vocês, aí então assim, concordam que de repente o ídolo ele passa a ser um certo velamento ou não? Mais ou menos, porque eu acho que ao mesmo tempo que vela, talvez vele um outro lado, mas ele também traz, ele pode trazer um elemento novo, um elemento que o ouvinte, no caso, não conhecesse, não conhece ainda, algo que seja... como é que eu vou exemplificar isso? Não sei, é realmente muito delicado, porque quando a gente pensa num ídolo da gente, por exemplo, fica difícil ouvir você ouve uma crítica sobre o seu ídolo, você já... Dói. Então esse é o lado que eu concordo. Mesmo que a crítica seja, você fala, pô, mas tem fundamentação essa crítica, você fala, mas é o meu ídolo, né? Não pode falar mal. Não pode falar. Não é? Tem um lado irracional que te incomoda. Muito interessante, assim, inclusive eu tenho... Mas pode ser, né? Eu acho que depende muito da pessoa que recebe aquilo, entendeu? Eu acho que tem esse tipo de comportamento, dependendo do momento que você está vivendo, que aquilo está chegando, né? Porque muitas vezes, assim, você falou sobre a imagem. Na verdade, essa questão do ídolo, de você criar, de você velar algo, pode ser criado sem ter a imagem, com a fala, né? Somente com a fala, com o rádio, você dizendo que uma coisa é boa, é por isso, por isso, e mesmo antes da TV já tinha o cinema, a Carmen Miranda foi um ídolo do cinema. Então, pra gente pensar que às vezes a gente não escuta a música de fato, pela própria música, esse que é o ponto. Né? Você passa por esse filtro desse ídolo. Então acontece não sei se aconteceu com você isso, Mário, com você, mas muitas vezes a gente, quando é criança, a gente escuta de uma certa música e você gosta daquilo pela imagem mesmo. Sem saber quem você até sabe. Do seu tempo. Você até sabe, tal, você viveu ali, sabe, assim, biografia do sujeito todo ali. Aí quando você estuda música, aí você fala, pô, a música dele não era tão legal assim. Só que quando você escuta essa música, você ainda gosta. Mesmo sabendo que musicalmente já não está de acordo com o seu gosto musical. Já ocorreu isso com vocês? Sim, né? É muito comum isso. Lógico, né? Inclusive o contrário também, né? Às vezes assim, algo que está na memória e talvez assim, poxa, eu não tinha prestado atenção nessa letra, isso me entrou primeiro pela música, porque eu era criança e eu cantarolava aquilo de ouvir, agora olhando melhor essa letra, puxa, é muito interessante isso, aquilo. Então eu acho que esses mecanismos ocorrem, mas também é um pouco relativo, deixa eu botar um pouco de lenha na discussão, se o ídolo já está formado naquele momento, ou se é um ídolo que você... Porque tem aquele que você passa a
a idolatrar, porque todo mundo, que é o caso mais da indústria cultural, claro, acho que hoje. E aquele que você naturalmente se apaixonou pela música dele, ou pelo texto dele, né? Entendi. Mas o ponto seria assim, talvez a gente trocar isso que você está falando, a gente trocar talvez o termo de ídolo para modelos, né? Sim. O ídolo, nessa ideia que o filósofo assim apresenta, ele é negativo, né? Agora, o modelo não, porque quando você tem um assim, modelo, se você não está assim, permeado por essa questão, você sabe fazer uma crítica ao seu modelo. Né? Então, talvez a ideia seria pensar mais em modelos que a gente possa seguir do que um ídolo, porque o ídolo tem algo de assim, irracional. Tem algo, tem muito, né, de assim, irracional. Né? E o que eu repito que é engraçado é que aconteceu o contrário também, trouxe coisas boas. Coisas boas. Né? E tem um exemplo que eu gosto de falar, que minha mãe era uma educadora, trabalhava como professora universitária, e teve aquele programa O Chico e Caetano, em 1986, na Globo. Eu era muito novo, era menino, né? Eu também era menino. E o Caetano cantou um negócio do Michael Jackson em samba, o Billie Jean. Mas ele começa fazendo uma referência que eu não saquei na hora, porque também não dominava inglês, não domino até hoje, mas tenho uma noção melhor. E ele começa com uma música do 1930, 1920, que é Nega Maluca. E a minha mãe falou, olha, minha mãe passou de ano, falou, olha que cara inteligente, ela falou assim, porque ele pegou uma música que nós, maduros, conhecemos, falou para mim, né, para introduzir algo novo que ele queria. Então ela usou, ela percebeu uma outra coisa, sem ainda falar da relação da letra das duas músicas, né, porque o Nega Maluca faz... Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo, dizendo pro povo que o filho era meu. She's not like the... E o Billie Jean fala na letra, não é isso? Essa criança não é minha. Olha que legal. But the kid is not my son. E exatamente, o filho não é meu. E ele fez essa sacada. Então, nesse momento, o ídolo, pra mim, foi ótimo, porque eu fiquei interessado na Nega Maluca. Fui atrás de saber que música era. Fiquei então interessado no Michael Jackson, que eu tinha um certo... A música americana, rock, eu tinha um certo repúdio bobo, né? Que não tinha motivo de ser. Eu sempre gostei muito mais de música brasileira, mas uma bobeira. Vamos abrir as janelas e as portas para que seja bem-vinda. Na época, né? Eu era um pouco fechado. Mais fechado, mais radical. Mas isso é um lado onde eu era fã do Caetano, desesperado. Outras já vieram na fase adulta cair por água. Pô, já não era tão legal essa música dele que eu amava. Eu não sei mesmo. Me rio, me lua, me pote, me jacá. Me poço, me mato, me pilão, me barro, me azeite, me açude, me abane, me esteira, me cabaça, me quibane, me cacimba, vagalume, me lamparina, me poetizo em ti. Estamos de volta com o tema O Papel dos Ídolos. Vânia e Mário. Então, na verdade, os ídolos, eles são educadores, podemos dizer assim, né? Porque a gente aprende com esses ídolos. Aprende, desaprende. Então a questão o que os ídolos, vamos trocar os ídolos por o nome assim, artistas agora. Tá. O que os artistas, quais são os valores que os artistas estão colocando na sociedade, diante desse papel que eles têm como ídolo?
Se esses são ídolos criados, né, com um mascaramento lá de uma produção de massa, que queira ter um sentido assim, mais para vender mesmo, para entrar no mercado com tal e tal sentido, sim, aí eu acho que não pode ser que não seja tão legal, entendeu? Perigoso, como que a gente vê, né, a maioria, assim, as pessoas vão caindo de paraquedas, aí faz um estereótipo, aí vira isso, vira aquilo, vira, né, Brasil, o que está acontecendo no Brasil? A pessoa, Renan Calheiros e Mônica, não sei o quê, aí vira artista, vira modelo, vira capa de revista. Porque aí também, depois, a indústria coloca um tipo de comportamento, né? E como nós vimos que o ídolo tem o apelo da imagem é muito forte, o que é criado em torno dele, esse comportamento, muitas vezes, é um comportamento um tanto quanto assim, perigoso até para uma pessoa que não consegue perceber essa diferença do artista, né, e do ser humano. O artista que está fazendo a sua arte lá normal, eu não acho que ele tem essa coisa de educador, é uma coisa que vem de tabela, vem por segundo plano. A função dele não é ser educador, né? Ele é um artista, ele faz arte. E agora a arte é transformadora, muda costumes, muda pensamento, institui um monte de coisas. Então, eu acho que esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui é muito importante e ajudaria muito ao que idolatra, aquele que idolatra, a ter um senso crítico, a desenvolver um senso. Isso a gente precisa estimular na educação, na discussão, nos programas de televisão, para que isso possa ser. Agora, o artista não tem que se moldar ou tomar cuidado simplesmente porque o que ele fala pode virar uma coisa. O aspecto é ele separar o artista da obra, aquilo que ele faz como arte. Se ele canta, ou se ele escreve algo que seja polêmico, perigoso, delicado, ou qualquer que seja a ideia, isso faz parte da arte dele e tem esse papel, esse perigo, essa vantagem, essa desvantagem que pode ser. Agora, se ele dá uma entrevista, num depoimento dele, particularmente, ele fala, eu gosto de groselha com cenoura, aí se as pessoas tomam isso como um modelo e passam, aí sinto muito, né? Não tem o que dizer. Ele não pode também se privar de falar qualquer coisa que ele pense. E é um pouco, digo assim, separar uma coisa da outra. Aquilo que ele põe no disco, na obra dele, realmente ele está disseminando como uma ideia. Né? E dissemina mesmo. Lógico. E aí tem um perigo e uma responsabilidade. Sem dúvida. Esse que é o ponto. Aí. A responsabilidade que o artista tem. Porque, às vezes, eu vejo certas assim, posturas de um artista meio do século assim, XIX, assim, romântica, aquela coisa da arte pela arte, e que o que importa é a arte, assim, a sociedade não importa muito, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vive num mundo onde a responsabilidade de educação é de todos. E o artista, mesmo ele não querendo, talvez ele tenha mais força para educar do que um professor em sala de aula. Por isso que a conscientização, a discussão é importante, porque o que a gente tem que saber diferenciar assim, é a arte de entretenimento. Aquilo que não tem conteúdo e que não vai ficar, que é uma coisa de prateleira para vender e daqui a pouco acabou. Menudo, acabou. Você lembra dos Menudos? Foi uma febre de arranhar a cara no Maracanã lotado. Fala assim, meu Deus, isso é um fenômeno. Não, isso não é um fenômeno, era sim, mas um fenômeno de mídia, um fenômeno comercial que acabou. Minha filha não sabe quem é. O Tomás tem 11 anos, não sabe quem é. Nunca vai saber, porque não dura. E assim será contigo. Mas naquele momento influenciaram, sim, é perigoso, sim, concordo. Mas então a conscientização deve para saber o que é arte e o que é entretenimento. Porque senão vira uma coisa, o programa que fabrica igual, o outro que dá. O Big Brother, né? Desculpa falar, mas é que incomoda muito. O cara ganhar um programa, até existir o programa, o cara ganhar o programa, tudo bem. Agora, a partir daquilo, ele se tornar um ícone, se tornar um ídolo, se tornar um artista, vai ser contratado ou pela Playboy ou pelo Didi para aparecer nos Trapalhões, não sei aonde, e passa a ser um artista. E o cara que estudou artes cênicas 4 anos e fez mestrado e sabe atuar como ator?
Então, eu acho que principalmente o artista, ele tem que saber dessa responsabilidade social. Ele não é mesmo que ele não queira, né, ele está influenciando. Isso. Exatamente. Não tem como fugir. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Não que ele não seja, que ele tenha que agradar e tal, porque aí você entra nessa coisa da produção, da mídia e tal. Mas você tem que perceber onde você está inserido. Que você, né? Gente, vocês poderiam terminar o programa? Terminou. Terminou, está quase no final. Vocês poderiam terminar com alguma música de algum ídolo? De um ídolo? Um ídolo. O Chico Buarque. O Chico Buarque. É um... Amaram o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amaram o amor serenado das noturnas praias, levantavam as saias e se enluaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amaram o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, a vida de mar.